Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. Após um baita sucesso em 2004 e pavimentar para vários e vários projetos do gênero Torture Porn, Jogos Mortais rapidamente ganhou uma sequência em 2005, uma franquia muito lucrativa e recentemente acabou de chegar o 10º filme. Mesmo se perdendo a cada produção, o filme ainda tem fãs. O Jigsaw, o Billy, o boneco, a frase "eu quero jogar", Game Over, a trilha sonora, as armadilhas e em cada final um plot twist. Hoje, nesse especial de Halloween, eu decidi trazer Jogos Mortais 2. Curiosidades, bastidores, as melhores cenas, tudo isso eu vou contar após a vinheta, não sai daí. Saw 2, ou Jogos Mortais 2, lançado em 2005. A direção é do Darren Lynn Bousman. É o seu primeiro filme, seu primeiro trabalho como diretor. Ele mais o Lee Fanell trabalharam no roteiro. Esse filme foi o último do produtor Greg Hoffman. Ele morreu inesperadamente em dezembro de 2005. Por isso ele sempre é homenageado, sendo creditado nos filmes como produtor. Inclusive, foi por conta da morte dele que saíram as sequências. Para o produtor Mark Burg, o tema principal desse filme é a questão da imoralidade. O filme foi gravado em 25 dias. O orçamento foi de 4 milhões de dólares, bem maior do que do primeiro filme. Arrecadou 88 milhões nos Estados Unidos e no Canadá. Esse é o filme mais lucrativo da franquia. As críticas na época foram mistas. O plot não é tão impactante quanto o do primeiro filme, e eu acho que nunca vai ter um outro maior. Qual foi a ideia desse filme? O Darren tinha escrito uma história, um roteiro que se chamaria The Desperate, Os Desesperados, em tradução livre. O roteiro ficou na geladeira, porque assim, ninguém queria bancar um projeto tão violento. Até que uma companhia acreditou que ele poderia fazer muito sucesso no Festival de Sundance. Realmente eles estavam certos, né? E faturaram em cima do longa. Quando o roteirista estava prestes a fechar um acordo para produzir um filme, os produtores ficaram sabendo que Jogos Mortais estreou com um enorme sucesso de bilheteria. E aí perguntaram ao Darry se ele poderia trocar o nome de The Desperate para Jogos Mortais 2. O Lee Fanell que foi convocado para ajudar o Darry nessa empreitada da história, do roteiro, para modificar algumas coisas que fossem necessárias para se adequar ao formato da franquia. Os pôsteres acabaram sendo censurados, aquele dos 2 dedinhos, a MPAA, não queria saber, porque não estavam de acordo com as normas de propagandas dos filmes. O pôster indicava que a classificação etária seria de 18 anos, mas a MPAA não tinha chegado a um acordo ainda, a um consenso sobre isso. Na trama, o detetive Eric Matthews está investigando o caso de um sangrento assassinato e suas suspeitas recaem sobre Jigsaw, que desapareceu. Enquanto isso, o assassino está preparando um jogo numa casa. 8 pessoas estão lá dentro para seu jogo. O local está tomado por um gás mortal. Os prisioneiros têm 2 horas para se livrarem das armadilhas de Jigsaw. O que essas pessoas não sabem é que elas têm uma ligação entre si. 7 foram presas pelo detetive Eric Matthews. E a outra vítima é o filho adolescente do detetive. No meio dessas pessoas também está Amanda Young, a sobrevivente da armadilha do primeiro filme. Antes de começar a falar do filme, das curiosidades, das melhores cenas, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você já assistiu Jogos Mortais 2, se você gosta ou não, me dê outras dicas de filmes para trazer para o canal. Não se esqueça também, se estiver gostando, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante. E é isso. Me acompanhe também nas redes sociais, que eu vou deixar na descrição. Vamos embora pro filme. A partir daqui, o que mais é interessante são as armadilhas, as formas que os diretores, os criadores, roteiristas colocaram essas coisas para deixar a gente envolvido. Sempre ficava ansioso para ver como que funcionavam, quais as ideias novas que viriam. O Lee Fanell diz que uma das inspirações
foram as formas de tortura, de armadilhas na época da Espanha, lá da Inquisição. Ele foi lá no Google e pesquisou isso. A ideia do Jigsaw sofrer de um câncer foi também do Ifanel. Ele sofre muito de enxaqueca. E aí veio a ideia, e se você descobrisse que tem um câncer e que ele vai te matar em breve? Aí esse foi todo o questionamento que move toda a série. Então começa ali com um homem que precisa pegar uma chave dentro do olho e tirar uma máscara de prego nele. É a armadilha da cabeça desse filme. Todos os filmes têm. O nome dele é Michael, interpretado por Noah Jenkins. Ele é um informante da polícia. E ele não consegue e acaba morrendo. O Derry Wynn Boseman é esse homem encapuzado aí que a gente vê no vídeo colocando a chave no Michael. Originalmente, o Michael receberia a chave nas mãos, mas ele seria amarrado à cadeira nos pulsos. Acima da mão com a chave haveria uma navalha, que cavava mais em sua carne, quanto mais ele tentava alcançar a chave. Entra em cena o detetive Eric Matthews, interpretado por Donnie Wahlberg. Sim, o irmão do Mark Wahlberg. A gente vê que a relação dele com o filho não é boa, ele é um homem ignorante, divorciado. O nome do filho dele é o Daniel, interpretado por Eric Knudden. Você deve lembrar dele de Pânico 4. O Eric já é truculento, fala muito palavrão. Tem a sua colega, a detetive Carrie, que apareceu no primeiro filme, interpretada por Dina Meyer, que está investigando a morte do Michael, até que ela confronta o Eric de que o Jigsaw o está desafiando. O serial killer está o convocando para algo. O roteiro não explora muito se a Carrie e o Eric tiveram algum romance, mas parece que sim. Tinha uma subtrama de que por causa dela ele se divorciou. Também acabou prejudicando o seu relacionamento com o filho. A esposa do Eric ganhou a guarda do menino e a corregedoria em cima do Eric também. Então a equipe invade um prédio e lá encontram o John Kramer. Um oficial tem as pernas quebradas, os outros são eletrocutados. A ideia, originalmente, é que uma lâmina cortasse as pernas dele. Eu gosto muito da atuação do Tobin Bell, aqui a gente sabe mais sobre ele, a doença, ele fala do acidente, ele fala sobre a importância da vida, como foi saber essa notícia, que tem um tumor no cérebro inoperável, que as pessoas não dão valor e só dão valor quando a vida está em risco, que ele não mata ninguém, as pessoas que decidem o que vão fazer, o quebra-cabeça na pele, que representa que faltou algo para elas vencerem o jogo. O Eric perdendo o controle da situação, conforme o Jigsaw mostra lá que o filho dele está envolvido no jogo. E realmente, o Daniel está lá com mais 7 pessoas. Um veneno circula pela casa e eles têm pouco tempo de vida. Se não acharem o antídoto, vão morrer em 2 horas. E o Jigsaw só quer que o Eric se sente ali, converse com ele, que verá seu filho são e salvo. Claro que o detetive não tem paciência, fica nervoso e acaba não vencendo o jogo. Você conseguiria ficar assistindo um vídeo vendo seu filho morrendo aos poucos? Vamos conhecer os participantes desse reality show macabro. Tem o Xavier, interpretado pelo Frank G, é um traficante. A Edson, interpretada pela Emanuele Voyer, que é uma prostituta. O Jonas, interpretado por Glenn Plummer. A Laura, interpretada pela Beverly Mitchell. O Obin, interpretado por Tim Bird. O Gus, interpretado por Tony Napo. E a Amanda Young, interpretada pela Shawnee Smith, que a gente já conhece. Ela escapou da armadilha do primeiro filme, mas fez alguma coisa errada e voltou para o jogo. Se você perceber, ela é a única que não sofre com os efeitos do gás. E aí vamos descobrindo o que cada um tem em comum, como que eles foram parar ali no jogo. Uns foram presos e foram vítimas de armações do Eric. E, claro, o medo do detetive de descobrirem que o Daniel é filho dele. O cantor Henry Rollins foi originalmente chamado para interpretar o Xavier. Devido a conflitos de agenda, foi substituído pelo ator Frank G. O primeiro a morrer é o Gus, ele recebe um tiro na cara. Eu adoro essa cena porque é do nada. O efeito de maquiagem também é muito bom, o sangue jorrando. De todos os personagens, o melhorzinho é o Xavier. Ele é aquele babacão, gosta de tomar a frente, durão, briga com a Laura, tem aquela cena que foi improvisada dele falar: a única coisa que você tem aberta são as portas no meio das suas pernas. Então acho legal essa troca de ofensas entre eles. São pessoas aí que não são inocentes totalmente, né? Mas não são tão explorados. Agora eu não sei se isso tem a ver, ainda mais um filme assim de tortura, né? Ah, vai explorar os personagens? Não. No final, é o Xavier que descobre os códigos na nuca
que o Jigsaw fala no começo, quando a Amanda encontra o gravador. O código está no fundo de suas mentes. A Laura, coitada, é a que mais sofre, ela fica vomitando sangue, desmaiando, e a única que no final morre devido ao gás venenoso. Enquanto isso, o Eric fica mais nervoso. A Carrie tenta conseguir o local de onde está acontecendo esse jogo. A polícia eu acho meio pateta. O roteiro joga elas nessa condição. Um serial killer muito perigoso, não tem uma mega força-tarefa envolvida, monitorando cada passo dele. Eu gosto também da atuação do Donnie Wahlberg. Passa muito bem esse homem arrependido pela forma que falou com o filho no começo do filme. Manda ele sair, você vê o arrependimento, medo, realmente essa questão da mesa virar, como o Jigsaw fala, e paciência de o tempo avançar e ele não poder fazer nada. A Amanda, você já sabendo o papel dela, funciona para explicar o jogo. Ela encontra as pistas, o gravador, fica amiga do Daniel. O roteiro nos leva a pensar que ela só sabe disso porque voltou pro jogo. Descobrimos que o Eric que armou tudo, para todos ali serem presos, e aí no final a gente descobre que ela é cúmplice do Jigsaw. Um personagem que aparece pouco, mas vai ter destaque nos próximos filmes, é o policial Rigg, interpretado por Lyric Bent. Originalmente ele fez testes para o Xavier, mas os produtores ficaram com receio de colocar um afro-americano como traficante de drogas, e aí ele aceitou o papel menor. Vamos às armadilhas. Eu gosto da fornalha, que o Obi morre queimado. Inclusive, ele que ajudou a sequestrar as pessoas. Acidentalmente, o ator que faz o Obi atingiu o olho do Glenn Plummer, depois que ele saiu da fornalha. Eles tiveram que parar de filmar por meia hora para ver o que aconteceu com o ator. Você pode ver o Plummer com a mão no olho durante a cena, depois do ocorrido. Originalmente, os roteiristas queriam que o gravador, com o jogo pro Obi, tivesse preso a coleira de um pitbull ali no porão, mas eles decidiram mudar porque poderiam ter problemas com entidades ligadas à proteção de animais. A da piscina de agulhas, que é a mais icônica, deveria ser o Xavier, mas aí ele vai lá e joga a Amanda dentro. Encontra a chave, mas não dá tempo e tranca a porta. A ideia era que a Amanda vasculhasse numa banheira, mas não seria suficiente. Em vez disso, eles colocaram uma piscina. A ideia era que a Amanda caísse e ficasse até o pescoço com agulhas, mas isso não seria muito provável. Além da dificuldade que foi encontrar centenas e centenas de seringas. A chave abriria uma porta. Dentro dela, segundo o diretor, estariam 2 antídotos. Ao gravarem essa cena, um punhado de agulhas caiu no poço. Então a equipe teve que parar de filmar e procurar as agulhas. Foram necessários 4 dias para que a equipe substituísse agulhas por fibras. Gelatina e um pouco de água foram adicionados na piscina de agulhas para torná-las mais móveis e escorregadias. Foram necessárias aproximadamente 120 mil seringas. Quando o Daniel tira as seringas do braço da Amanda, aquele braço ali é um animatrônico, dá para perceber. A armadilha que eu gosto de chamar dos pulsos, que a Addison entra na sala, não ouve a fita, já enfia a mão ali para pegar a seringa e fica presa, acaba sendo deixada ali pelo Xavier para morrer. Eu gosto do sangue pingando e deixando a tela meio vermelha enquanto ela grita. Bom, o Xavier mata a charada ali da nuca e tem os códigos, ele vai e mata o Michael, descobre que o Daniel é filho do Eric e passa a persegui-lo junto com a Amanda. Chegam ao banheiro do primeiro filme, tem os corpos, o lugar fedido e a cena que ele arranca um pedaço da pele para ver o código na nuca dele. A ideia era que o Frank G apenas tirasse um pedaço da pele e jogasse fora, mas não. O ator improvisou e colocou no bolso. Aí o Daniel o mata cortando sua garganta com um serrote. O banheiro, que foi o cenário do primeiro filme, foi totalmente recriado para esse filme. Vamos falar da trilha sonora. O responsável aqui foi o Charlie Clouser. Ele foi responsável pela trilha do primeiro filme. Claro que ela toca no final. Esse também é o primeiro filme do diretor de fotografia, o David A. Armstrong. O David Hackel é o responsável pelo design de produção do filme. Ele levou 3 semanas para construir 27 cenários em um palco de som. Tem aquele tradicional movimento de câmera nervoso, 360, muita gente não gosta. Aqueles flashes da tela piscando. A estética imitando o giallo, que é o clássico gênero de italiano. Justamente foram as inspirações do James Wan no primeiro filme. Filmes do Dario Argento, aquele amarelo e o verde. O Billy também entra nessa lista de referências, tá? Já que o fantoche faz alusão ao filme Prelúdio para Matar, de 1975, dirigido pelo Argento. O boneco do Jigsaw originalmente foi controlado por uma linha de pesca. Como a equipe aqui tinha um orçamento mais inchado, né? E aí decidiram refazer o boneco para controlar o mecanismo
mecanicamente. O Eric perde a paciência, dá uma surra no Jigsaw e o serial killer promete levá-lo ao local onde está seu filho. E aí é revelado que o jogo já tinha acontecido, o que eles estavam vendo era uma gravação. O Daniel estava ali o tempo todo, dentro de um cofre. Seguro. Era só o Eric esperar. O detetive adentra a casa e a gente já vê o estado de putrefação dos corpos. Já tinha um tempo que estavam ali. Tem uma seringa, provavelmente a Amanda usou no menino. E no final o Eric é atacado. E ao acordar, ouve a fita com a voz da Amanda e ela se revela cúmplice do Jigsaw, que ela é uma aprendiz. Ele a salvou. E aí a famosa frase Game Over, dessa vez dita por ela. No começo do filme, aquele corredor que o Eric Matthews desce para buscar o filho no escritório do segurança, na verdade era um camarim da equipe. Para esconder o final, a maioria dos atores não recebeu 25 páginas do roteiro. Apenas os principais atores envolvidos. 5 finais alternativos foram filmados. Todo o filme foi rodado em um prédio. A Shawnee Smith estava grávida na época. Ela manteve isso escondido de todos, inclusive do diretor e do produtor. Só foi contar mais tarde durante um almoço, olha só. O DVD, quando foi lançado, vendeu mais de 3 milhões de cópias, tornando-se o DVD mais vendido da Lionsgate. O filme foi indicado ao Saturn Awards, melhor filme de terror, mas perdeu para O Exorcismo de Emily Rose. Olha que legal, em cada lançamento do filme existe uma campanha de doação de sangue. Em alguns locais acontecem os chamados Blood Drives, em que as pessoas podem doar sangue através de campanhas promovidas pelo filme. Em troca, ganham ingresso para assistir a sessão. E aí todo ano era lançado um novo filme na época do Halloween. Alguns ficavam na expectativa como eu, outros já cagaram para a história. Eu gosto desse filme, eu acho criativo a forma que contam a história, esse jogo. Todos têm que se ajudar ali no geral. O Eric, com a sua arrogância, a sua fúria, não o deixa pensar e acaba extrapolando tudo. As armadilhas são criativas, esse ar claustrofóbico. As cenas com o John Kramer são boas, você tenta decifrar esse enigma que é esse homem. O filme é uma crítica ao sistema de saúde americano, a truculência da polícia corrupta, as leis, essa relação pai-filho, dar valor à vida, essa ideia do legado. Quando as pessoas estão em risco, a gente já passa a dar valor e esquece trabalho, o corre-corre do dia a dia, o egoísmo. É isso aí, pessoal. Isso que foi Jogos Mortais 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí, deixa uma opinião, o que você acha do filme. Quero desejar aqui um feliz Halloween, ou Dia do Saci, sei lá, Dia das Bruxas. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo para você dar uma conferida. Eu sempre coloco alguma coisa relativa a filmes, curiosidades. Mais 2 especiais aqui de Halloween para você dar uma conferida, se você ainda não viu. Jogos Mortais 1 e Halloween, A Noite do Terror, o clássico do John Carpenter. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Oh, yes.